E aí pessoal, tudo bom com vocês? Guilherme Augusto aqui falando. E hoje pessoal, vou conversar um pouco nesse vídeo sobre mecanismos arritmogênicos. Assim, é um vídeo que ele é interessante, eu gosto muito desse assunto, né? Contudo, ele é um assunto que não faz muita diferença na sua prática clínica, você saber ele ou não, tá? Não vai fazer diferença no tratamento você saber como a arritmia foi feita ou etc. Mesmo porque algumas arritmias têm vários mecanismos de formação. Mas é um assunto interessante, então eu resolvi trazer aqui para vocês antes da gente falar um pouco das arritmias. Antes da gente começar, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, dar o gosteizinho aí, se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente, essa moral. Então vamos começar, pessoal. Nada mais do que a gente vai falar aqui é o que? São alterações do ritmo normal, alterações do ritmo sinusal. Essas alterações a gente chama elas de arritmias. Beleza? Basicamente a ausência de ritmo, né? Beleza? E essas arritmias elas podem ser formadas basicamente por dois mecanismos, né? Pode ser problemas na formação do estímulo, né? Na formação do potencial de ação ou na própria perpetuação desse estímulo, beleza? E aí pode ser um ou outro ou pode coexistir esses dois mecanismos. Os mecanismos de formação a gente conhece como pós-potencial e automatismo anormal. Aí a gente até coloca aqui, né, o automatismo normal. Não é bem uma arritmia, mas a gente comenta dela também. E além disso, nos de perpetuação, a gente tem os de reentrada, muito famoso, fenômeno de Wenckebach, condução oculta e condução supranormal. Aqui, pessoal, eu vou falar desse. Condução supranormal não vou nem comentar, não é muito comum, muito raro. Então, para não se estender muito, vou ficar nesses, tá bom? E aí, para a gente falar de formação, eu preciso que você lembre de algumas coisas lá do potencial de ação. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, ele numa fase de repouso. E aí eu tenho a estimulação, né, que é a despolarização, tenho o pico, faço o platô e aí, ó, tenho aqui o que? O minha repolarização. Eu falo que aqui é a fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Por que a gente fala mais dessa? Porque esse aqui, ó, é o que eu vejo no nó atrioventricular e na fibra de Purkinje. Quando nasce do nó sinusal, eu tenho aqueles estímulos mais lentos, né? Que o que? O meu potencial de repouso é bem perto do limiar de ação. Ah, Guilherme, eu não sei disso. Volta lá no nosso primeiro vídeo da playlist de ECG, que é o de eletrofisiologia, que eu explico esses potenciais de ação para você. Então, os potenciais de ação, né? Essa geração de estímulo, ele só acontece porque no coração eu tenho células automáticas. Eu tenho um automatismo. E vão ser em três, tá? No nó sinusal, no nó atrioventricular e nas fibras de Purkinje. Contudo que quem manda na parada toda aqui é o nó sinusal. Por que ele manda na parada toda? Porque ele possui o que? Maior frequência devido a ter a fase 4, que é a fase de potencial de repouso menor. E aí o fato dele ter maior frequência, ele acaba fazendo o quê? Uma inibição por supraestimulação dos demais. Ou seja, o nó sinusal ele vai lá e inibe o nó atrioventricular e o nó e as fibras de Purkinje. Inibe o seu automatismo, tá, pessoal? Mas elas continuam ainda assim o quê? Tendo o seu estímulo normal. E aí eu tenho o que? Arritmia por automatismo normal, pessoal. O exemplo que a gente tem dessas arritmias por automatismo normal, basicamente é quem? Ataque cardíaco sinusal e a minha bradicardia o que? Sinusal. Basicamente, elas vão ser por um excesso de estímulo. Ataque cardíaco pelo excesso de estímulo simpático e a bradicardia por um excesso de estímulo parasimpático ou uma ausência do simpático, né? Pacientes vagotônicos.
Quem tem taquicardia sinusal? Paciente com febre, paciente com dor, paciente com hipertireoidismo, com intoxicação de cocaína e assim por diante. Qualquer paciente que tem uma síndrome adrenérgica. Bradicardia sinusal é o contrário, né? É uma síndrome colinérgica, né? Quem pode ter isso? O paciente vagotônico, propriamente dito, paciente com hipotireoidismo, com hipotermia, por qualquer intoxicação colinérgica pode me gerar uma bradicardia sinusal, beleza? E aí a gente passa de fato para as alterações, né? A primeira que eu comento aqui com vocês é o automatismo anormal. Ele é basicamente o que? Células que antes não possuíam o automatismo passam a ter agora. E esse estímulo que faz essa célula se transformar, o mais comum deles é isquemia. Esse cardiomiócito passa por uma isquemia e essa isquemia faz o potencial de repouso dela o quê? Diminuir. Quando o potencial de repouso diminui, fica mais próximo do que do meu limiar de ação. Então qualquer estímulozinho ela vai lá e se despolariza. Por quê? Porque logo alcança o limiar de ação. E qual é o exemplo que a gente tem? A gente tem as extrasístoles, as taquicardia atrial, né? Porque eu tenho um foco ectópico agora no átrio mandando, né? Não agora, e ele substitui o sinusal. Eu tenho a taquicardia ventricular, agora um foco nos ventrículos que está mandando. E uma coisa interessante é que para essa célula assumir o comando, né, assumir o marca-passo, essa célula ectópica, ela tem que possuir o quê? Uma frequência maior do que a frequência do nó sinusal. Por isso que a gente vê aqui todas sendo o quê? Taquicardias. Eu não consigo o quê? Ver bradiarritmia por esse mecanismo. Eu não tenho, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então vamos aqui para a próxima. A próxima são as arritmias pós-potenciais. E aí elas dependem essencialmente de eu ter o quê? Um potencial de ação prévio. Ao contrário aqui, ao contrário aqui das automatismo normal, era a própria mudança, a própria célula nova que me gerava o estímulo. Aqui não, No pós-potencial, por exemplo, eu vou ter o nó sinusal gerando o estímulo, contudo, ele gera e logo após nasce um novo estímulo. E aí esse novo estímulo pode aparecer nas fases diferentes, né? Pode ser na fase 3 do potencial de ação, na fase 4. Se for na fase 3 ou mesmo na fase 2, eu chamo isso de precoce. Então vai ser como? Eu tenho a despolarização, platô, e na hora que começa a repolarizar eu tenho um novo estímulo e despolariza. Beleza? Esse surgiu aqui, na fase 3. Se surgiu na fase 3 ou mesmo poderia surgir aqui no platô, eu chamo isso de pós-potencial precoce. Agora, se acontece aqui, eu tenho a despolarização, fase 0, 1, 2, passou a 3, tá no iniciozinho da 4, vai lá e surge um novo potencial de ação. Se esse potencial de ação foi aqui, na fase 4, a gente chama isso de pós-potencial tardio. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Existem várias teorias, tá bom? De que como isso acontece, mas o precoce, uma das teorias que é mais aceita é que durante a repolarização eu tenho uma descarga de despolarização e acaba atingindo o limiar e eu tenho um novo potencial, beleza? E no tardio eu tenho duas teorias, é o excesso de cálcio dentro da célula e o excesso de catecolaminas. Elas podem gerar o que? Essa arritmia. Beleza? Quais são os exemplos? Eu tenho aqui, no precoce, eu tenho o maior exemplo sendo que a taquicardia ventricular polimórfica, o torsade de Pointes, o torsade de Poin. Beleza?
A pronúncia vai da escolha do freguês. E eu tenho que as taquiarritmias secundárias após potenciais tardios, né? Faltou um R aqui. Tardios, tá bom? Quais são os exemplos? As arritmias devido à intoxicação digitálica, né? O que acontece? O digitálico vai lá e bloqueia a bomba de sódio e potássio, né? E aí, quando ele bloqueia essa bomba de sódio e potássio, eu vou ter o que? Um acúmulo de sódio dentro da célula, né? Esse acúmulo de sódio dentro da célula, ele vai lá e acaba bloqueando quem? A bomba de sódio cálcio 2+, né? O contratransporte sódio cálcio 2+. Então acaba bloqueando ele. E aí quando você bloqueia ele, você aumenta a quantidade de cálcio dentro do cardiomiócito, deixando a concentração maior lá dentro, você vai ter uma contração mais forte. Beleza? Opa, bacana. Mas qual é o problema? O digitálico, por exemplo, a digoxina, tem um baixo índice terapêutico, ou seja, a dose terapêutica é muito próxima da dose veneno, se assim a gente pode dizer, né? Então eu tenho intoxicação de digitálicos muito fácil e isso pode me gerar o quê? Arritmias por pós-potenciais tardios. Beleza? Agora eu não lembro, mas os pós-potenciais, pessoal, também é chamado de atividade deflagrada, tá bom? Tem no slide anterior, mas eu não lembro se eu falei. Um outro ritmo que a gente pode ver é o ritmo idioventricular acelerado. Gente, esse aqui, ó, é o ritmo mais comum pós-CAT. O paciente foi lá e teve um IAM, e aí na hora que você desobstrui a artéria dele, ele tem algumas arritmias, né? A gente fala que isso até inclusive é quase que comum. Então aí você tem o que? Essa arritmia acontecendo o que? Um ritmo idioventricular acelerado, basicamente pelo que? Pelo excesso de catecolaminas. Beleza? Tranquilo? Pessoal, isso é o que a gente tem do que? Das arritmias, mecanismo de formação. Agora vamos pro... não tem como ter bradiarritmias porque o nosso sinusal suprime. Agora vamos falar o que? Das arritmias de perpetuação ou de condução. O problema não vai ser aqui, né, na geração do impulso, mas sim a condução propriamente dita. E a primeira que a gente fala, a mais famosa de todas, é o que? É as reentradas. As reentradas, pessoal, ela vai acontecer quando eu tenho um bloqueio unidirecional, ou seja, o estímulo vai em uma única direção e a condução é lenta. Beleza? E o que vai acontecer? Vai acontecer que um mesmo estímulo vai ativar a mesma área mais de uma vez. Ou seja, o estímulo entra, ativa uma área, depois ele sai, aí ele reentra, ativa a mesma área, sai, reentra e fica o que? Reentrando, ó. O nome é bem sugestivo, né? Então, e essa reentrada, ela pode ser de dois tipos, uma micro reentrada ou uma macro reentrada, beleza? E como que vai funcionar isso, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês um desenho que eu mesmo fiz de um mecanismo de reentrada. Aqui eu trouxe para vocês um estímulo chegando e por algum motivo, seja anatômico, é o caso que eu desenhei, ou um funcional, beleza? Esse estímulo ele vai se dividir, certo? E na hora que ele se divide, um desce por um ramo e o outro vai para outro ramo. Contudo, esse segundo ramo ele tem um bloqueio. Então o estímulo aqui não vai passar. E aí o deste lado aqui, ele vai continuar, continua, e aí ele chega aqui no bloqueio. Mas esse bloqueio ele é o que? É um bloqueio unidirecional. O estímulo não passa nessa direção, mas ele passa o que? Nesta outra direção. Beleza? E aí, ele desce, passa por aqui. Beleza? Na hora que ele passa por aqui,
as células que antes tinham sido estimuladas desse lado, elas acabaram de sair do seu período refratário. Ela vai lá e o que? O estímulo volta por aqui. E aí o estímulo começa o que? A rodar dentro desse circuito. Continua chegando o estímulo aqui, alimentando o circuito, e ele começa a rodar aqui dentro. Qual é a maneira mais fácil de eu interromper o circuito de reentrada? Eu despolarizando todas as células ao mesmo tempo e deixando que todas no período refratário. Assim eu acabo com o que? Com esse estímulo girando aí. E é justamente o que o choque faz, a cardioversão e a desfibrilação. Ela dá um restart no coração para frear o que? Essa reentrada. Beleza? Essa reentrada, como eu falei, pode ser um obstáculo anatômico ou mesmo um surgimento de um feixe, por exemplo, o feixe de Kent, que é muito famoso, beleza? Ou ele pode ser o que? No próprio nó atrioventricular. O nó atrioventricular de algumas pessoas, ele tem uma característica o que? Especial de eles ter células heterogêneas. E aí esse nó atrioventricular de um lado vai ter células que a gente chama de alfa, a gente chama de via alfa, e de outro lado que a gente chama de via beta. E essas células têm características diferentes. Enquanto a via alfa ela tem a condução lenta, porém o seu período refratário é o que? Curto. Isso é importante de você saber, beleza? Já a condução beta, a via beta, ela é o que? Tem uma condução muito rápida, contudo o seu período refratário é o que? É longo, beleza? Tranquilo? Então como que acontece normalmente? Ó, o estímulo sai dos átrios, né, e chegou aqui no nó sinusal. Ele vai aqui para a via alfa e vai para a via beta. A via alfa é o que? É lenta, então o estímulo demora muito. A via beta vai lá e ó, prossegue ó, e chega aqui nos ventrículos primeiro, despolarizando todo este caminho. No momento que a via alfa chegar aqui, ela não vai conseguir despolarizar. Por quê? Porque a via beta já despolarizou tudo e deixou tudo no período refratário. E aí o período refratário da via beta ele é longo, então esse estímulo alfa acaba desaparecendo. Qual é o problema das pessoas que têm esse tipo de nó, desse tipo de nó do átrio ventricular? O problema é que se às vezes ela tem uma extrasístole atrial ou alguma coisa assim do tipo, um batimento novo, vou ter o que? A via beta aqui ó, em período refratário, certo? Só que a via alfa tá o que? Tá livre para conduzir, porque a condução dela é lenta, mas o período refratário é curto. Então o estímulo vai chegar aqui, ó, e aí ele vai vir aqui pela via alfa, ó, vai indo, vai indo, vai indo. E aí só que, como ele é lento, ele demora a chegar aqui, certo? Contudo, não teve nenhum estímulo na via beta ainda. Então o estímulo que estava na via alfa vai lá e opa, sobe aqui pela via beta, ó. Ele sobe pela via beta. A via beta é o que? Rápida. E aí ele chega logo aqui, ó, na via alfa novamente. Mas a via alfa tem um período refratário que? Curto. Então, ó, ela vai lá e aceita o estímulo da via beta. E aí ele demora aí, ó, e essa demora dá tempo do que? Do período refratário da via beta, que é longo, se tornar o que? Normal, sair do período refratário. E aí, meu amigo, o estímulo começa a rodar dentro do que? Do nó atrioventricular. E aí acabou, né? Você tem o que? Uma arritmia aí acontecendo por reentrada. Quais são os exemplos que a gente tem? Um monte. O flutter e a fibrilação são os exemplos clássicos. Taquicardia atrial. Pô, Guilherme, mas você me falou que taquicardia atrial é automatismo anormal. Sim, contudo, uma mesma arritmia pode ter vários mecanismos. Por isso que eu falei que às vezes você saber isso não vai te fazer muita diferença na sua clínica.
Vai servir para você ter conhecimento, é cultura, né? Taquicardia por reentrada sinusal, nodal ou taquicardia por via acessória, né? Todas reentradas. Eu tenho a TV monomórfica, a TV polimórfica também e o que? A FV, a fibrilação ventricular. Gente, TV e FV, paciente quando não tem impulso é o que? É choque, né? É desfibrilador para eu reiniciar o sistema. Joga todo mundo para período refratário para iniciar novamente o que? O estímulo. Beleza? Por isso que o choque é muito bom nas reentradas. Fenômeno de Wenckebach, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma condução decrementada. Isso é mais comum no nó atrioventricular e pouco menos no nó sinusal. Acontece porque eu tenho uma depressão progressiva da condução, até que sofre o que? Um bloqueio completo. Por exemplo, antes, para eu conduzir um primeiro estímulo, os canais de cálcio se abrem muito rápido. A principal teoria é pela lentificação dos canais de cálcio, tá? Então o canal de cálcio se abre muito rápido. Já no segundo ele demora um pouco mais para abrir. No terceiro ele demora mais ainda. Beleza? Já no quarto ele nem abre. Então eu tenho o bloqueio. Fenômeno de Wenckebach é isso. Você vai tendo o quê? Uma despolarização rápida. E ela vai lentificando até que não acontece. Beleza? Muito característico do que? Do bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo Mobitz 1. Guilherme, o que é isso? A gente vai conversar mais para frente, tá bom? Quando a gente for falar das bradiarritmias. Condução oculta. Pessoal, o que vai acontecer? A condução vai ser oculta. O eletro não vai captar. Eu vou ter um estímulo em algum lugar do coração, o eletro não capta e quando de repente ele faz uma despolarização. E aí o maior exemplo que a gente vê é no nó atrioventricular. O estímulo surge lá no ventrículo, sobe de volta para o átrio, né? Para o átrio ventricular. E no átrio ventricular ele faz a condução gerando o quê? Uma extrasístole ventricular. Beleza? Como nessa aula eu não trouxe nenhum eletro, resolvi trazer esse último de um extrasístole para a gente comentar. Olha o que eu vejo aqui, ó. Os QRS tudo fininho, tranquilo, ó. De repente eu vejo um QRS mais alargado. Tá vendo? Esses QRS mais alargados é um bloqueio? Não necessariamente, né? Esse QRS é mais alargado porque o estímulo surgiu no ventrículo. E aí, ó, se eu der um zoom aqui em AVF, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, a onda P bonitinha, gerou um QRS e uma onda T. E aí, do nada, sem aviso nenhum, sem onda P prévia, eu tenho uma despolarização ventricular. Ou seja, nada avisou, foi oculto e tive a despolarização. E aí olha o que é interessante, eu tenho a despolarização, ó, e o próximo estímulo ele demora muito para acontecer. Por que ele demora? Porque essa despolarização aqui do nada vai deixar o que? As células tudo no período refratário. E aí o estímulo que é sinusal aqui bonitinho, ele demora mais para acontecer. Por quê? Porque ele chega lá e está em período refratário. Beleza, pessoal? Isso aí que eu tinha para comentar no vídeo de hoje com vocês, beleza? Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no nosso canal. Dá essa força aí para ajudar a gente a crescer. Beleza? Grande abraço e até a próxima.